Salmo 18, versículo de número 1, 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça mais uma vez. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder que opera em nós, pelo teu poder, Senhor Deus Todo-Poderoso, que trabalha nas nossas vidas, ministrando sobre nós a paz que excede todo entendimento, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti cada pessoa aqui nessa tarde, Pai, cada coração aqui, para que o Senhor possa trabalhar nessas vidas, trazendo do Teu acalanto, trazendo da Tua presença, colocando da Tua destra fiel sobre essa vida. E Deus querido, Pai amado, visitando também aqueles que estão distantes, Pai. Deus querido, trabalha no coração de cada um aqui, Pai, nessa tarde especial de celebração de ceia, Senhor. Dia, Senhor, que nós ao nos assentarmos na Sua mesa, conversaremos contigo, ouviremos das Tuas palavras e teremos, Senhor, o ensinamento da Tua parte. Pai querido, nós consagramos esse ambiente a Ti, Pai, declarando que Teu Espírito Santo tem total poder nesse lugar, e repreendemos desde já todo ladrão da palavra, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o livro de Salmos, contido aqui o Salmo, composto por vezes por Davi e por vezes por outros homens, deixaram esses homens para nós, para mim, para você, para esse irmão que está aí do seu lado, um legado muito especial para os nossos corações. Esses homens são verdadeiros poetas, são pessoas que entendem de amor, que entendem de paixão, que entendem de sofrimento e que principalmente eram dotados da mesma natureza que eu e que você temos, uma natureza humana e que está ali colocada aos sabores e dissabores dessa vida. Por vezes, querido, nós rimos, por vezes nós celebramos e por vezes nós sofremos e choramos. A palavra de Deus nos garante, dentro de um livro de grande sabedoria também, que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. É de extrema importância nós termos a sensibilidade de quê? De nos compadecermos daqueles que cercam o nosso convívio, de nós termos uma mão estendida para alguém que necessita, que anseia, para nós possamos ter também braços abertos para abraçar aqueles que sofrem e que nós possamos ter também um sorriso largo, um riso contagiante para dividir momentos de alegria com aqueles que estão junto conosco. E cada compositor de salmo eram homens, eram pessoas que eram dotadas dessa natureza. Não à toa, quando nós paramos e nos debruçamos nesse livro, nós lemos aqui, vezes após vezes, ensinamentos desses homens. Nós lemos, vezes após vezes, sofrimentos da parte desses homens. Nós vemos depoimentos que tratam de momentos de depressão. Nós lemos depoimentos que tratam de momentos de alegria. Nós vemos momentos que pessoas estavam passando ali por momentos de grande tribulação, onde eles eram cercados e o coração dele, e a alma, e a pele, e a carne tremia e estremecia, queridos, porque esses homens eram dotados dos mesmos sentimentos do que eu, do que você, e esses homens, além de tudo, professavam a mesma fé que eu e que você temos. Ou seja, eram homens dotados da nossa natureza, eram homens com seu cerne estabelecido, eram homens dotados com seus sentimentos, eram homens dotados das suas faculdades, dos seus ensinamentos e da mesma fé que nós temos. Não à toa o livro de Salmo ele é tão divulgado e colocado em prática. Por vezes, ao chegarmos na casa de alguém que de repente teme a Deus, mas que não tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando nós olhamos ali na cabeceira da cama daquela pessoa, ela tem um livrinho azul, pequenino,
que são, se não me engano, minutos de sabedoria, se assim eu posso dizer, e junto com esse livro tem ali uma pequena edição do livro de Salmo, onde a pessoa consulta o Salmo, ou seja, a pessoa sequer tem o conhecimento totalitário, se assim eu posso dizer, porque ter um conhecimento total de Cristo é algo que nós jamais teremos, mas a pessoa não tem um entendimento tão vasto do conhecimento da palavra, porém, do livro de Salmos ela tem ali na cabeceira, porque o livro de Salmo é um livro que ele nos aproxima do autor, que são Davi e outros homens que compuseram e colocaram os sentimentos dele naquele livro. Não à toa, quando nós hoje lemos esse livro, nós começamos olhando aqui um poema composto da parte de Davi, a qual ele fala de maneira simples e sonora, no versículo de número 1, eu te amo, ó Senhor, força minha. Davi, ele se coloca diante de Deus, ele se coloca diante do Deus a quem ele serve, e ele já começa abrindo o coração dele, falando para Deus de maneira direta, que ele ama o Deus a quem ele serve, e que esse Deus é a força a qual ele tem. Davi, ele explica aqui, ele deixa explícito para mim e para você algo muito especial. É natural que nós tenhamos o nosso conhecimento, eu posso ouvir um amém por conta disso? É natural que nós tenhamos a força do nosso braço, que nos vezes nos dá a possibilidade de mover certas coisas, nós temos as nossas pernas, a nossa saúde estabelecida, coisas que muito não tem. Porém, a força que nós temos, ela vem do Deus a quem nós servimos. Porque se não fosse o Deus a quem nós servimos a nos sustentar, nós poderíamos estar aí como muitos outros, e nós temos esse amparo dentro da nossa realidade, de por vezes lidar com pessoas que já não têm mais determinada força para fazer uma atividade. E aí, quando eu digo isso, eu não me refiro a pessoas que de repente estão com uma debilidade internada, como acerca dessas que acabamos de orar. Eu digo de pessoas que não têm força mais de vida, se assim eu posso dizer. Pessoas que são novas, pessoas que não têm ainda seus cabelos tingidos ou brancos por aí, pessoas novas, mas que não têm mais forças para enfrentar aquilo que se apresenta no nosso dia a dia. Pessoas que entregaram o ponto, pessoas que deixaram para trás de repente uma caminhada, mas queridos, conosco é diferente. Nós estamos aqui nessa tarde porque Deus nos fortaleceu mais uma vez, Deus nos colocou de pé mais uma vez, Deus renovou o sopro de fôlego de vida sobre as nossas narinas mais uma vez, e apesar das lutas, da tribulação, Deus continua sendo a sua força. E se você pode nessa tarde erguer, ainda que de maneira tímida, uma das suas mãos aos céus e falar: Deus, assim como Davi falou, eu também te amo, ó meu Pai. Porque, queridos, Deus, ele é aquele que nos fortalece. E Davi, ele continua falando algo especial para o meu e para o seu coração, porque Davi, ele reconhece algo que transcende a realidade dele, daquilo que os olhos podem ver. Davi, ele diz que ele ama o Senhor, assim como você também ama. Eu posso ouvir um amém? Ele reconhece que Deus é a força dele, assim como você também tem ciência agora. Mas Davi, ele continua falando que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Davi, ele começa a falar aqui de maneira muito bem elaborada que Deus é tudo que ele tem. E deixa eu te falar uma coisa, Deus é tudo que você tem também. Olha para esse irmão que está aí do seu lado e fala para ele: olha, Deus é tudo que você tem. Se você não estivesse Deus, se Deus não estivesse contigo, se Deus não guardasse a cidade, se Deus não fosse comigo, Israel que o diga, os inimigos já teria nos devorado vivo. Deus é tudo aquilo que nós temos, querido.
Deus é aquele que te resgatou. E Davi, ele começa falando que o Senhor é a minha rocha. O Senhor é aquele aonde eu estou com os meus pés fincados. E independente do vento que se bata, independente da luta que se apresente, independente das circunstâncias e das situações, porque deixa eu te falar uma coisa, se de repente você não sabe. De vez em quando o vento bate forte, assim como ele bate nas árvores aí que nós temos aí na nossa cidade. E no outro dia você pode ver uma árvore de Natal artificial que bateu um vento, a árvore caiu. Queridos, aquela árvore, ela caiu por quê, queridos? Porque ela não estava bem fincada no solo. Ela não estava com as suas raízes bem colocadas num solo que pudesse agarrá-la. E, queridos, nós que temos o Senhor como a nossa rocha, nós temos as nossas raízes aprofundadas na terra e que está abraçado naquele que é incorruptível, naquele que não existe traça que pode devorar. A nossa fé, a nossa força, os nossos pés estão firmados nessa rocha que é soberana, na rocha angular, e independente da luta que se apresente, independente do sol que ficou tapado hoje, você tem ciência e consciência onde você está firmado, e que a luta de repente bateu, e eu posso ouvir o misericórdia por conta disso. A árvore balançou de um lado para o outro, e olha para essa árvore aí do seu lado, vê como ela está firme, bem fincada aqui nessa tarde. Por quê, queridos? Porque a raiz dela está fincada numa rocha incorruptível e inabalável. Então, como Davi, mais uma vez no verso 1, erga as suas mãos aos céus e diga: eu te amo, ó Senhor, força minha. Deus é o amor da sua vida e a sua força. Davi, ele continua falando que Deus a quem ele serve é o libertador da vida dele. É aquele que de repente chegou num dia qualquer, se entregou no madeiro, na cruz do Calvário, abandonou os altos tronos ao qual ele estava sentado, se entregou na cruz do Calvário e comprou, queridos. Davi sequer tinha ciência da vinda de Cristo, mas ele já compunha, já falava acerca, ministrado pelo Espírito, daquilo pelo qual ele seria comprado, que seria o sangue carmesim de Jesus Cristo. O mesmo sangue que Cristo verteu por você na cruz do Calvário, o mesmo sangue que Deus se fez homem e te comprou por um alto preço. E quando Cristo fez isso pela sua vida, Ele te lavou do pecado ao qual você estava emaranhado por conta de Adão. E Jesus Cristo pegou naquele momento a cela onde nós estávamos encarcerados. E quando eu digo nós, eu me incluo nisso também. E Jesus Cristo pegou a chave, entrou naquele lugar, arrombou as portas e falou: olha, agora eu comprei esse povo com alto preço. E que preço foi esse? Sacrifício de sangue. E quando Davi fala: olha, Jesus Cristo, Ele é o meu libertador. Ele está falando: Jesus Cristo é aquele que me justifica perante as celas que me aprisionam. Jesus Cristo é aquele que chega diante do carcereiro com a chave e fala: olha, esse aí está liberto, está salvo, está fora dessa cadeia. Por quê? Porque eu o comprei. Eu sou o libertador da alma, do espírito dele. Então, queridos, olhe para cá um instante e entenda o seguinte: Deus, Ele te comprou por um alto preço e te deu um habeas corpus, se assim eu posso dizer. Então, queridos, quando alguém vier falar alguma coisa, você mostra para o seu inimigo o habeas corpus que Jesus Cristo entregou na sua mão. Quando alguém vier com uma palavra acusatória sobre a sua vida, acerca daquilo que você fez ou deixou de fazer, acerca do seu passado, você fala: olha, isso aí que você está falando é bem verdade, não vamos passar uma borracha nisso, porque eu sei o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Mas eu tenho também aqui um outro documento, deixa eu te mostrar, que quem me deu foi o dono da cadeia, o meu libertador, o Cristo Todo-Poderoso, e foi Ele que me comprou e me colocou de pé mais uma vez. Então, mais uma vez, você vai repetir isso incessantemente. Erga as suas mãos aos céus e diga: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Cristo a quem você serve, Ele é o seu rochedo, queridos. Ele é o seu refúgio. Amém. E quando o rochedo, deixa eu te explicar, você já teve a oportunidade de ir até ali, o arpoador, eu posso ouvir um amém por conta disso? De repente tem até muitos anos que você não vai lá. Lembra quando você era jovem, ficava lá sentado na pedra, aí batia a palma pro pôr do sol, aquela galhofada? Você nunca fez isso, né? Só eu que fiz isso. Só eu que tenho isso. Eu vou mostrar meu habeas corpus aqui para você. Ia lá, ficava sentado, batia palma pro pôr do sol, aquela palhaçada toda. Eu, quando estava lá sentado, vendo aquela situação, por vezes após vezes, nós temos a oportunidade de ver o mar em ressaca.
O que é o mar em ressaca? É quando o vento vira, o vento bate de outra forma e as ondas começam a bater de maneira mais forte nas pedras. E quando isso acontece, você já deve ter visto também, tem vezes que o mar, ele invade até o calçadão, ele invade Copacabana, ele invade ali a Avenida Atlântica, vai a Nossa Senhora de Copacabana, aquela que passa ali, né? Invade aquilo tudo e arrasta quiosque, arrasta cadeira, vai arrastando tudo, porque o mar, tem um pessoal que diz que um dia o mar vai voltar para buscar o que é seu. Já ouviu essa história? Ah, vai vir, vai invadir o aterro, vai levar tudo embora, vai acabar isso tudo. Vai levar o shopping, vai levar tudo, querido. Já ouviu essa história? Que o mar vai voltar para pegar o que é seu. Eu moro lá em cima da rua, então nessas horas é glória a Deus, né? Não, aí já morreu muita gente. Ou isso. O rochedo, queridos, se você parar para ver, o mar ele fica revolto, ele sobe, ele desce. E aqui na Praia do Flamengo, ali na Enseada de Botafogo, nós temos alguns pedregulhos ali. E quando o mar fica revolto, ele acaba por jogar aquilo de um lado para o outro e mexer naqueles pedregulhos todos. Porém, aquelas pedras que tem lá no Apoador, que são verdadeiros rochedos, são pedras enormes, são pedras que ficam ali incorruptíveis. Quando o mar começa a ficar revolto, quando o mar começa a bater, independente da força e da maneira que aquele mar bata naquele lugar, aqueles rochedos continuam inabaláveis naquele lugar. Aquele rochedo você vai passar hoje, ele vai estar lá. Daqui a 10 anos ele vai continuar lá. Dali a 20 anos ele vai continuar lá. Você não, mas eu, se chegar lá hoje, e eu estive lá de repente em 2010, escrevi meu nome naquele rochedo. Se eu chegar lá hoje, meu nome vai estar lá escrito no mesmo lugar, porque aquele rochedo, independente do vento que bateu, ele continua lá. Independente da onda que bateu, ele continua lá. E a palavra de Deus diz que o Deus a quem nós servimos é esse rochedo, queridos. Rochedo onde nós podemos nos abrigar debaixo dele. E se de repente o mar está batendo muito forte aí na sua cabeça, corre para esse rochedo, porque ele vai ficar lá e vai te abrigar. Se de repente o vento está batendo muito forte, se agarra nesse rochedo, porque o vento vai bater, mas ele vai continuar no mesmo lugar, porque o Deus a quem nós servimos, ele é incorruptível. Posso ouvir um amém por conta disso? E se a morte não conseguiu vencê-lo, imagina o vento que ele diz para cessar, imagina o mar que ficou revolto e ele disse para se acalmar. Então, queridos, se o vento está batendo forte, se o mar está batendo de maneira sobrenatural na sua vida, corre para esse rochedo, porque ele é o lugar em que o salmista se refugiou e é o lugar onde você pode se refugiar também. Ele é o refúgio, ele é o lugar para onde você corre e ninguém pode entrar naquele lugar para te buscar. O refúgio, ele é mais do que uma fortaleza. Refúgio é um lugar para onde você vai e ninguém sabe que você está lá. Refúgio era um lugar, por exemplo, que na Segunda Guerra Mundial, os ditadores, eles tinham os refúgios dele, que era o quê? Era um bunker debaixo da terra, que eles entravam lá e ninguém sabia. Cadê aquele homem? Ninguém sabe, ninguém viu. Eu sei que ele sumiu. Refúgio é o lugar para onde você vai e que você está abrigado. Posso ouvir um glória por conta disso? Refúgio é o lugar para onde você vai e ninguém te alcança, porque ninguém sabe aonde você está. E quando você corre para esse refúgio, para esse socorro bem presente na hora da tribulação, que é debaixo das asas do Deus a quem você serve, não existe inimigo que possa te achar, não existe ninguém que possa te tocar. Então Deus está te falando nessa tarde, está difícil a situação, o mar está bravinho, está batendo, corre para esse refúgio, porque lá é o lugar onde o seu inimigo não vai te ver e nem te alcançar. Então erga suas mãos ao céu e diga: eu te amo, ó Senhor. Meu escudo, queridos. Escudo trata daquilo que você, quando está numa zona de combate, você ergue para não ser atingido. Escudo é aquilo que você, no momento que você está completamente vulnerável, você ergue para que as armas do inimigo não venham a lhe atingir naquela hora. Escudo, ele fala daquilo que você ergue quando você está numa batalha. Ninguém ergue um escudo. Eu, por exemplo, agora não tem necessidade de eu pegar um escudo, erguer e ficar aqui pregando com um escudo na minha frente, porque não existe nenhuma espécie de ameaça para com a minha pessoa. Escudo é aquilo que nós erguemos e colocamos quando nós estamos em perigo, queridos.
quando nós estamos em ameaça. A gente só bota capacete porque a gente tem o risco de cair. A gente só usa boia quando a gente tem medo ou possibilidade de se afogar. Você não veio para a igreja hoje de boia, porque você não vai se afogar nesse ambiente. Mas de repente, se você for na praia e for adentrar no mar ou for numa piscina, você vai colocar uma boia por conta daquela situação. Tal qual é o escudo. Ninguém sai de casa levando um escudo à reveria. As pessoas só usavam o escudo naquela época por conta de quê? Por conta de estarem se colocando em situações de risco acerca de uma batalha. Ou seja, a palavra de Deus, ela garante aqui para mim e para você de maneira implícita que tem determinados momentos que nós precisaremos de um escudo. E não obstante a isso, naturalmente, denota que nós teremos momentos de batalha. De repente, quem falou para você que servir a Cristo, servir a Deus, estar ali debaixo da batuta do Espírito Santo, significava viver uma vida no mar de rosas, significava viver uma vida longe de tribulações, significava viver uma vida de... Isso é hippie, né? O hippie que é assim, né? Vive sem preocupação, vive a Deus dará, veste o que tem para vestir, calça o que tem para calçar. Isso é vida de hippie. Nós não somos hippies, né? Nós servimos a um Deus que é vivo, soberano, e que estamos ali colocados debaixo dos sabores e dissabores dessa vida. Então tem momentos que nós temos batalhas. Tem momentos que nós temos lutas. Tem momentos, inclusive, que nós somos atacados. E tem momentos, inclusive, que nós contra-atacamos. Para esses momentos, queridos, nós temos um escudo que estabelece para nós uma capa, se assim eu posso dizer, impenetrável, que nada pode alcançar nossas vidas. É o escudo, de repente, da oração, é o escudo do Espírito Santo, é o escudo da defesa que nós temos mediante as lutas, as tribulações, aquilo que se apresenta às nossas vidas e que nós, por vezes, não temos como nos defender, porque aquilo que nos aflige, aquilo que vem contra nós, se nós formos, por exemplo, deter com as nossas mãos, vai ferir as nossas mãos. Se nós colocarmos, por exemplo, o braço na frente, vai ferir o nosso braço. Se a gente colocar a nossa caroça assim, vai arrebentar nossos dentes, queridos. Nesses momentos que as coisas se apresentam e vêm contra nós, existem certos momentos que nós temos que não nos protegermos com aquilo que nós temos de natural concernente ao nosso corpo. Mão, braço, nós precisamos de um artefato que é um escudo. É algo que nós temos que erguer e colocar ali naquele momento para que venha nos proteger daquilo que vem na nossa vida como sendo uma armadilha para nós. E aí, queridos, nós temos que erguer o escudo da oração nas nossas vidas. Nós temos que colocar em prática os nossos joelhos dobrados e bem dobrados para que nós possamos nos guardar das armas que vêm contra as nossas vidas. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé. A palavra de Deus, quando ela fala de escudo em Efésios, você conhece melhor do que eu esse texto, cingindo vossos lombos com a verdade, couraça da justiça, calçando os pés a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé. A nossa fé, querido, quando nós somos atacados, quando nós somos colocados ali de repente num campo de batalha, que nós sabemos que nós seremos atacados. É um momento que Deus ali está forjando a nossa fé. É um momento que Deus tem para colocar em prática aquilo que Ele colocou nas nossas vidas como sendo uma arma, não de ataque, mas de defesa acerca daquilo que vem contra as nossas vidas. E a nossa fé, ela está alicerçada em coisas que nós não vemos, mas que ainda estão por vir. Eu posso ouvir um amém por conta disso? E isso significa, queridos, uma série de ações e atitudes que estão baseadas naquilo que nós não podemos ver. Erguer o escudo da fé significa orar. E quando nós oramos, se você, por exemplo, parar para ver,
agora na televisão você consegue, por exemplo, acessar no YouTube, existe uma câmera que fica 24 horas apontando para o Muro das Lamentações, onde fica uma série de judeus de pé, de frente para aquele muro, fazendo aqueles movimentos repetitivos, falando palavras. Você olhando para aquele judeu, você olha e fala, eita, isso aí parece um doido, rapaz. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui que de repente você nem sabe. Quem te vê orando, andando pela rua, falando sozinha, acha que você é meio doida também. Pode ser que um dia você tenha me visto passando do seu lado na rua, falou, nossa, que pastor antipático, nem falou comigo, ainda tem, e pior, além de antipático, é maluco, que está falando sozinho lá, aquele homem lá. Deixa eu te falar uma coisa, de repente antipático, eu te peço até perdão, que de repente eu possa até ser um pouco, e maluco também, mas isso eu não preciso me perdoar, mas, queridos, quem olhou achou que era louco. Por quê? Estava falando sozinho. Mas aquilo era um ato de fé da sua parte. Porque você cria que você estava falando com um ser que era maior do que você, que era o Deus a quem você serve. E que o Espírito Santo que mora dentro de você estava intercedendo de maneira inexprimível para que você orasse para alguém no céu. Agora imagine se entra por ali, por aquela porta, o entregador do iFood que cismou que tinha que entregar a comida aqui, e você fala para ele assim, olha, o Espírito Santo que mora dentro de mim está falando que eu tenho que orar pela sua vida, porque Deus ele vai olhar para você e falar, minha senhora, que negócio é esse que mora dentro de você, que está falando que tem que orar? Eu não estou entendendo nada do que você está falando. A senhora é meio louca. Porque a fé, queridos, ela não é baseada em sanidade. Natural que a Bíblia nos garante que nós temos que entregar um culto racional ao Deus a quem nós servimos. E isso consiste que nós não vamos nos jogar aqui no chão, arrastar essas cadeiras como um louco, ou sair dando cambalhota igual o Vampeta por aí, porque nós havemos de entregar um culto racional e baseado naquilo que a palavra de Deus entrega para nós. Todavia, como explicar racionalmente uma atitude de fé? Como explicar racionalmente quando alguém te dá uma notícia falando, olha, fulano de tal foi internado, se arruma que nós vamos para o hospital. E você fala, eu vou me arrumar, mas deixa eu orar um pouquinho. A pessoa fala, pelo amor de Deus, vamos embora logo, agora não é hora de orar. E você de repente vai se arrumando, vai orando, vai botando as calças e falando com Cristo ao mesmo tempo, vai entrando no carro falando em línguas. A pessoa olha, meu Deus do céu, o que essa senhora está falando aqui do meu lado, que eu não estou entendendo nada dessa língua estranha. Queridos, a fé é um ato que nós temos que não está baseado em atitudes de nosso cerne no seu completo entendimento, queridos. Como explicar para alguém, através de maneira funcional e racional, uma oração em línguas, por exemplo? É praticamente inexplicável. Como explicar para alguém a situação do dízimo e da oferta, que você que de repente pega lá o seu contra-cheque e vem tão pouco e você entrega o seu dízimo para a igreja, você explicar essa atitude para quem não tem o Espírito Santo é algo que é inexplicável para aquela pessoa. Só entende de fé quem já viveu essa fé. Só entende de salvação, de unção do Espírito Santo, quem já sentiu algo por parte de Deus na sua vida. Por mais que você tente explicar para alguém, isso beira o inexplicável. Nós podemos tentar colocar em palavras tudo isso que acontece, mas como explicar de maneira totalitária para essas pessoas? A fé, ela não se explica, queridos. E o salmista diz que o Deus a quem ele serve, que é o mesmo Deus que você serve, que é o Cristo soberano, ele é o escudo dele. A fé, a consumação da fé, está ali colocado em prática na sua totalidade na figura de Jesus Cristo. Porque eu creio que você não viu Jesus Cristo com seus olhos. Eu creio. Mas você crê nesse Cristo. Você, quando pega a palavra de Deus, você crê nessa palavra. As pessoas de vez em quando perguntam, e se tudo que você crê não for verdade? Você fala, se tudo que eu creio não for verdade, eu vou descobrir naquele grande dia. Mas eu tenho fé que isso aqui tudo é verdade. E no que essa fé é baseada, queridos? Não é no seu entendimento apenas. É naquilo que você transborda de dentro de você.
é daquilo que você sente, é daquilo que principalmente você vive no seu dia a dia. E aquilo que você vive é o seu escudo, é aquilo que te protege, é aquilo que te justifica. Porque quando você tenta justificar para alguém aquilo que é injustificável, mediante aqueles olhos, você adentra a seara da fé, queridos. Por quê? Quantas vezes você ouviu um porquê na sua vida? Por que você dá dízimo? Por que você ora? Por que você continua fazendo tal coisa? Por que você lê tanto esse livro? Você fala, é por causa do escudo a quem eu sirvo, que me protege, que me guarda, é por causa do Cristo que eu conheci. Mas você conheceu esse Cristo aonde? Foi no aterro jogando bola? Foi no restaurante? Aí você fala, não, foi através da visitação do Espírito Santo que me inundou um dia e que hoje em dia me protege do mal. Amém, glória a Deus. E aí ele continua falando que o Cristo a quem ele serve é a força da minha salvação. Mais uma vez ele entra na seara da fé, queridos. Porque deixa eu te falar uma coisa, nós temos um compromisso com Cristo a quem nós servimos, que é de guardar a nossa salvação para que nós possamos receber uma coroa incorruptível, diz Paulo nas cartas que ele manda. Que nós temos o compromisso de guardarmos a salvação conquistada por Jesus Cristo para a nossa vida. É como se nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, lembra que eu falei que ele te deu um documento, um habeas corpus? Você lembra, sim ou não? É como se você pegasse esse documento, dobrasse e conservasse ele contigo no seu bolso. Só que, e olhe para cá para que você possa entender um pouco disso. Para que você possa, de repente, pegar esse documento, colocar no seu bolso e conservá-lo no seu bolso, você precisa que todo dia o Espírito Santo de Deus te lembre que antes de você colocar a máquina na calça, você tire aquele documento do bolso. Senão ele vai bater na máquina e vai virar um estraçalhamento danado lá dentro. Ou seja, você tem o compromisso de manter aquilo dentro do seu bolso, que é o seu documento que garante a sua salvação. Está aqui no meu bolso. Mas quem te dá força para que você consiga lembrar todo dia de tirar do bolso, para que ele não vá para a máquina de lavar, é o Espírito Santo de Deus, que foi conquistado por Jesus Cristo, que deixou aqui e que foi concebido pelo Deus a quem nós servimos. Ou seja, a sua salvação tem um compromisso que é da sua parte, que é de conservá-la. Mas tem algo que é a força que Deus te dá para que você possa resistir e conservar essa salvação junto contigo. E isso é muito difícil de entender, queridos. É muito difícil de entender. Porque ao mesmo tempo que tem a sua parte de conservar a salvação, se Deus não trabalhar junto contigo e for a força da sua salvação, você perdê-la-ia, queridos. Gostou dessa? Você iria perdê-la, queridos. A salvação que foi conquistada na cruz do Calvário, ao mesmo tempo que você a conserva, o Espírito Santo de Deus todo dia te fala assim, aguenta um pouco mais porque falta pouco. Segura um pouco, não faz isso não porque isso é pecado, porque falta pouco. Aguenta um pouco mais. O Cristo Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, todo santo dia, Ele te dá uma nova dose de força para que você possa conservar a salvação. Porque, queridos, se você olhar para o noticiário, você vai ter motivos para desistir. Eu posso ouvir o Misericórdia. Se você ler o celular, você vai ter motivos para desistir. Mas quando você lê a palavra de Deus, ela te dá uma força de esperança, porque Deus te garante, olha, no mundo você vai ter aflição, mas aguenta porque falta pouco. Olha, o mundo jaz no maligno, mas olha, escuta aqui, aguenta porque falta pouco. Deixa eu te falar uma coisa, no final dos tempos o amor, mas aguenta que falta pouco. Todos os dias o Espírito Santo, ele olha para você, te fortalece, te unge, te guarda e fala assim, olha, aguenta que falta pouco. Então o Deus a quem você serve, ele é a força da sua salvação, porque se não fosse Deus a te fortalecer,
todos os dias, você já teria perdido essa salvação. Ela já teria ido para a máquina de lavar, já teria batido, já teria virado um monte de papel picado. Então, queridos, erga suas mãos aos céus, porque Ele te fortaleceu mais uma vez para você falar: eu te amo, ó Senhor. Esse Deus é que te fortalece. E esse Deus, Ele te convidou nessa tarde, Ele fez um convite ao seu coração mais uma vez através do Espírito Santo para estar aqui ceando junto com Ele. E aí, queridos, quando nós estamos num culto de ceia, eu costumo falar sempre que o culto de ceia é aquele culto que quando a gente chega, é o culto que a gente corta as pontas duplas do cabelo, faz bainha na calça, é o culto que a gente acerta o ponteiro, porque quando a gente se assenta na mesa, de vez em quando acontece na minha casa a ceia do Natal, senta aquele monte de gente, aí alguém fala uma graça, o outro responde outra graça, aí aquilo vira uma desgraça danada, o que era para ser um momento de celebração vira uma bagunça, porque momento de sentar na mesa é momento também de vez em quando que é de falar algumas coisas que a gente não fala nos tempos normais. E assentar-se na ceia do Senhor é algo que também nós temos isso. Nós estamos aqui nessa tarde celebrando essa ceia, e vezes após vezes, nós que estamos aqui assentados, nós declaramos o amor que nós temos pelo Cristo a quem nós servimos. Glória a Deus, é verdade. Olha para esse crente que está do seu lado e pergunta: você ama Jesus Cristo, crente? E aí deixa eu te fazer uma pergunta: quantos aqui têm filhos? Quantos aqui têm netos? Quantos aqui têm bisnetos? Calma aí não, né? O pastor me respeita também, pô, o que é isso? Quantos aqui, de repente, tem sobrinhos, pessoas que cercam, tem um gatinho, aquelas coisas? Querido, nós temos amor por essas pessoas, por esses pets, por tudo isso que nos cerca. E quando nós estamos junto desse tipo de pessoa, quando você vê, por exemplo, o seu filho, você olha para o seu filho, ele está com a fralda vazando. Você olha: meu Deus do céu, deixa eu trocar a fralda desse garoto, porque ele está todo esbudegado aqui, coitado. Aí quando você olha para o seu netinho, você olha: meu Deus, lá está meu neto todo borrocado, cadê a mãe dessa... Deixa que eu vou trocar. Graças a Deus, nessa hora o pai é absolvido, né? Porque, cadê a mãe dessa criança? Aí vai lá, pega a criança: troquei a fralda aí porque ele estava todo ruim, eu troquei a fralda. Nós temos zelo por aquilo que nós amamos. Quando, por exemplo, você que tem a oportunidade de ter que buscar seu filho, seu neto, ou quando você deixa lá seu animalzinho no pet, vou fazer a tosa nele, pode vir buscar 2,20, você vai lá, vai buscar a criança na escola e você fica preocupado: eu não posso chegar atrasado, porque se eu chegar atrasado, meu filho vai achar que eu abandonei ele na escola, vai chegar lá, ele vai estar chorando: mãe, você me esqueceu, meu Deus. E neto, a coisa piora, né? Eu tenho que buscar meu neto, porque se eu deixar aquele garoto lá sozinho, quando eu chegar, ele vai estar agarrado na barra da tia, achando que eu esqueci daquele garoto. Ele vai pensar o que de mim? Isso tudo você faz porque você ama aquele cidadão. Aí você deixa lá, vai tosar meu cachorrinho, vai botar aquela cabeça de astronauta no cachorro. Aí você vai lá, ele sai com aquela gravatinha, tá ridículo. Olha que bonito que tá esse cachorro. Eu vou comprar até um franguinho que faz barulho. Vou comprar um franguinho para esse cachorro. Ai, que meu cachorrinho, que bonito. Não vai no meu colo porque o asfalto tá quente. Porque eu amo esse cachorro. Agora nós amamos ao Senhor e não conseguimos chegar na hora do culto. Nós amamos ao Senhor e não conseguimos honrar com o compromisso que nós um dia trilhamos e assinamos, se assim eu posso dizer, com esse Deus. Um dia Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário e cada um de nós aceitou um desafio mediante a face desse Cristo. Olhamos para o Deus e alguém perguntou: quem quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? E nós levantamos as nossas mãos e aceitamos esse Cristo porque fomos invadidos pelo amor que Ele tem à nossa vida. E aí, a partir desse momento, nós começamos a ter uma relação ali com esse Deus de dualidade, que nós declaramos que nós amamos esse Cristo também. Agora, como que nós podemos, mediante uma situação tal qual o salmista, reconhecer
tantos valores que esse Deus tem para a nossa vida, que Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, nosso libertador, nosso escudo, a nossa salvação, e não conseguimos honrar o tic-tac de um relógio para chegar na hora no culto. Como pode esse tipo de situação? Como pode nós aceitarmos todos esses mandamentos, todas essas situações que nós declaramos nessa tarde acerca do Deus a quem nós servimos e não conseguimos honrar o compromisso que nós temos com o ministério que nós nos oferecemos para entrar? Nós nos oferecemos para entrar no ministério de intercessão. Nós nos oferecemos para entrar no ministério de louvor. Nós nos oferecemos para entrar no ministério de intercessão, louvor, introdução, no ministério da portaria, no ministério da escolinha. E não conseguimos honrar com aquilo que nós tivemos a capacidade de chegar na face de Deus e falar: eis-me aqui. Eis-me aqui para quê? Para chegar atrasado? Eis-me aqui para quê? Para falar conte comigo e não aparecer? Eis-me aqui para quê? Para quê? Para levantar a mão e falar: o Senhor é minha rocha. E nas simplicidades do Evangelho, nós não honrarmos ao Deus a quem nós servimos. Ah, mas pastor, o senhor não sabe, realmente eu não sei da sua história, assim como você também não sabe da minha. Sacrifício é para todo mundo. O lombo que o chicote estrala sabe a dor que sente. O sacrifício que você faz é o mesmo. Ah, mas você... realmente. Mas sacrifício é da parte de todo mundo. O eis-me aqui foi uma voz que você ecoou para Cristo. Cristo perguntou: a quem enviarei? Quem há de orar por esse povo? Quem há de fazer o louvor e a adoração? Eis-me aqui, Senhor. Quando? Que horas? Em que momento? Se na simplicidade da coisa, se no momento crucial, se no XY, olha, é XY 3 horas. O culto começa 3 horas. O culto começa 7h30. Ah, mas eu honro a Deus. Na simplicidade é que as coisas começam. Antigamente, hoje em dia existe o WhatsApp, né? Existem certas coisas, certas ferramentas que banalizaram completamente certas coisas. Antigamente a gente marcava com determinadas pessoas 2 horas. Se a gente não chegasse 2 horas em determinado lugar, a gente não tinha como se justificar. Se você comprar uma passagem para São Paulo, Natan, e o avião sair 2 horas e você não chegar lá meia hora ou 1 hora antes para o embarque, 2 horas o avião vai sair e você vai ficar lá no aeroporto com a sua passagem. 3 horas começa o culto, não tem ninguém. Meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador, meu tudo. 3 horas. São atos simples. Eu amo meu neto, mas deixo o garoto remelento, com cabelo grande, sem trocar a fralda. Mas eu amo. Que horas que você ama? Eu amo porque eu pago todas as contas dele. Amar não é só isso. Amar é um escopo de situações. Imagine bem se nós, quando respondemos ao chamado que Jesus Cristo nos deu, falando: eis-me aqui, Jesus Cristo chegasse para mim, para você, e te apresentasse um contrato. De maneira jurídica, simples e direta, bem humana, bem natural. Olha, um contrato aqui para você. Você vai ser o quê? Ah, eu vou ser tal coisa na sua casa. Olha, se você quer ser tal coisa na minha casa, casa de oração, igreja, Nova Vida do Catete, existem certas coisas que você tem que fazer. Senão, você não é. Imagine só, eu sou casado com a minha esposa.
me deram um documento, eu assinei. Naquele documento tem uma série de coisas que eu tenho que fazer. Monogâmico, eu tenho que ser monogâmico. Eu tenho que honrar a minha família. Isso já não está no contrato, mas eu tenho que honrar a minha família. Agora imagine, você é casado com a sua esposa? Sou. Onde sua esposa mora? Aqui na Santa Mara. E você mora onde? Eu moro na Barra. É mesmo? É. E você mora com quem na Barra? Não, eu moro com a Jurema. É mesmo? É. Tô entendendo o inimigo. É mesmo? Você mora na Barra com a Jurema? É. Mas você é casado com a Vivian que mora na Glória? Sou. Mas você faz o quê? Não, todo mês eu dou dinheiro lá para ela pagar as contas. Ah, então olha só, você, né? Ô Pablo, você me desculpa. Você não é casado com a Vivian, não. Ah, foi até embora, coitado. Foi até embora. Foi embora. Tô brincando. Alguém vai olhar para mim e falar assim, você é casado com a Vivian? Sou. Mas você mora em outra casa, com outra mulher e só manda dinheiro para ela? Então, com todo respeito, você não é casado com a Vivian. Você não é casado com ela. Nem com uma nem com outra, né? A mesma coisa acontece com aqueles que servem na casa de Deus. Para fazer parte de determinados ministérios, há de suprir uma necessidade com relação àquele ministério. Se essa necessidade não é suprida, você não é. É simples. É tão natural quanto eu estar morando com... É simples. Ah, não, eu gosto. A que horas que isso acontece? Quando é que acontece? Não, eu sou introdutor da casa de Deus. É mesmo, é? Que dia que você está lá na porta abrindo? Ah, não estou no dia nenhum, não. Ué? Então não é introdutor. Você não abre a porta? Não. Você não entrega envelope de dízimo e oferta? Não. Você não está na escala? Não. Você está na igreja Nova Vida do Catete? Não. Então você entrou toda onde? Da Nova Vida do Catete. Não pode. Não tem como. Não dá. A mesma coisa acontece quando nós temos, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Vocês me honram com lábios. Mas e o resto? E a simplicidade do Evangelho? E as coisas que estão ali e que são referentes também a servir a esse Cristo? Naturalmente que eu abordei aqui o campo dos ministérios, porque isso é mais fácil de ter uma régua e de usar de exemplificação para que vocês possam entender. Mas trazendo para a nossa vida particular, isso cabe perfeitamente. Se nós somos cristãos, pequenos cristos, nós havemos de honrar a esse Cristo a quem nós servimos com as nossas atitudes, com as nossas palavras e com as nossas posturas. A partir do momento então que nós erguemos as nossas mãos e falamos um eis-me aqui para o Deus a quem nós servimos, é como se a gente ganhasse uma estrelinha, se assim eu posso dizer, e aí então a gente tem um plus para estabelecer. Porque, eu faço parte, vamos supor, do ministério de louvor, então você tem que saber cantar no mínimo. Se você não souber cantar, mas eu não canto não, então você pode ser... Queridos, é um beabá. É simples. É um A mais B. Mas se nós levantamos as nossas mãos para falar, eu te amo, ó Senhor, o Senhor é a minha força, o meu rochedo, a minha salvação, a minha rocha, o meu tudo. Ué. E então, se nós fazemos parte de um ministério, existe um algo a mais que nós temos que fazer, que está referente ao quadro do ministério ao qual nós fazemos parte. Vou dar mais um exemplo e aqui eu encerro. Você estuda na igreja Nova Vida do Catete a palavra de Deus? Estudo. Poxa, que maravilha. Lá tem aula, quarta-feira e domingo de manhã tem 2 turmas, né? É. Você tem uma revistinha, né? Não tem não. Ué. Mas você vai à aula que dia?
Não, eu também não vou à aula não. Espera aí. Mas para você fazer parte do estudo bíblico da Igreja Nova Vida do Catete, você tem que ter a revistinha e frequentar as aulas na Igreja Nova Vida do Catete. Você não faz nada disso? Não. Então você não é. Não é. E é assim que funciona. Eu gostaria imensamente, eu acharia estupendo eu poder servir a Jesus Cristo, falar que eu sou um servo de Cristo e tá aí pichando o muro na cidade. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. O Evangelho ainda tem não posso. Não pode. Ainda existe no Evangelho não pode. Ainda existe no Evangelho o compromisso que a gente tem que assumir e tem que honrar com ele incessantemente. Ainda existem coisas relacionadas a ministérios estabelecidos na igreja que nós temos que honrar o compromisso que nós aceitamos. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu venho de uma família pobre e minha avó sempre falou para mim, ó, pobre só tem duas coisas: a palavra e o nome. Nunca precisou assinar muita coisa não. Mas se nós damos a nossa palavra, a gente tem que honrar a nossa palavra. Ainda mais com Deus a quem nós servimos. Com Deus a quem nós servimos, nós temos que honrar a nossa palavra. E Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso amor da vida, Ele é tudo o que nós temos, queridos. Então, queridos, que nessa tarde, na tarde de ceia que nós aqui estamos, última ceia do ano, você de repente possa nessa tarde se consertar o Deus a quem você serve. Porque de repente você, não, eu faço parte do ministério, mas quando que você faz? Então você não está fazendo parte. Eu faço parte da Igreja Nova Vida do Catete. Faz mesmo? Faço. Poxa, que maravilha, hein? Quando foi a última vez que você esteve lá no culto para ver o pastor Roberto Leal? Não vejo o pastor Roberto Leal, tem 2 anos, só vou... Então, não faz parte, querido. Fazer parte da Igreja Nova Vida do Catete está inserido numa série de coisas que tem que ser colocadas em prática. Senão, não faz parte. Senão não faz. De repente hoje é um dia que Deus te trouxe aqui nessa tarde para que você possa ceiar junto da mesa com Ele, fazer uma retrospectiva desse ano, olhar o compromisso que você assumiu com o ministério do qual você faz parte e quantas vezes você esteve presente nas reuniões referentes ao ministério do qual você faz parte. Esse ano eu não fui a nenhuma reunião. Então, você não está fazendo parte daquele ministério. Eu, por exemplo, eu sou professor da escola bíblica da Igreja Nova Vida do Catete. É mesmo, Pablo? É. Quantas aulas você deu esse ano? Nenhuma. Quantas reuniões sexta-feira você veio com os professores para alinhar as respostas? Nenhuma. Então, Pablo, me desculpa. Você não é professor da escola. O quê? Que absurdo! Você está falando isso para mim? Pablo, você não é. Você pode ser, vá lá, mais ou menos pastor, né? Mais ou menos, né? Agora, professor da escolinha você não é. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de você avaliar aquilo que você diz que é, para ver se você realmente é isso que você está falando que você é. Deus está te dando a oportunidade de nessa tarde, eu te amo, ó Senhor. Ama mesmo. Senhor, o Senhor é minha fortaleza, o meu refúgio, é tudo que eu tenho. Sou mesmo. Sou mesmo. Deus está te dando a oportunidade nessa tarde de corrigir a rota. Amém. De se colocar novamente na posição que você tem no reino de Deus. Eu sou intercessor mesmo. Eu sou diácono. Você está respondendo com relação às responsabilidades que um diácono tem que ter na casa de Deus?
Você está respondendo com a sua totalidade as responsabilidades que o intercessor tem que ter com a casa de Deus? Mas no reino dos céus, tudo bem. Mas eu estou falando da sua relação com a casa de oração, Igreja de Nova Vida do Catete, que foi estabelecido um contrato. Estou colocando isso de maneira natural para que nós possamos entender o contrato que você assinou com Deus com relação à intercessão na Igreja de Nova Vida do Catete. Deus está te dando uma oportunidade de você encerrar 2024 de uma maneira e começar 2025 sendo de outra. Porque eu, por exemplo, eu sou jogador do Flamengo. É mesmo, pastor? É. E quando você vai na Gávea treinar? Não vou não. Quando você entra em campo? Não, também não entro não. Quando você faz gol? Não, tem mais de 30 anos que eu não faço um gol. Ué, tu é jogador do Flamengo? Sou. Me desculpa, pastor. Mas você não é não. Você pode até ter sido sei lá quando, mas hoje você não é não. E aí o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa tarde para te perguntar: você é introdutor da Igreja de Nova Vida do Catete? Você é um intercessor da Igreja de Nova Vida do Catete? Você é um diácono da Igreja de Nova Vida do Catete? Você faz parte do ministério de louvor da Igreja de Nova Vida do Catete? Faz mesmo? Nós vamos ceiar nessa tarde com Cristo a quem nós servimos. E Ele está nos dando a oportunidade de nós corrigirmos a nossa rota e de nós voltarmos a ser aquilo que nós falamos que nós somos. Então feche seus olhos, curve sua cabeça, porque essa oração eu não posso fazer por você. Faça uma oração aí no seu lugar. Faça uma visita ao seu interior. Coloque aí em prática e em pauta aquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Em nome de Jesus. Deus querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, Pai. O Senhor é um Deus bom, Pai, e o Senhor fala conosco, Pai, o Senhor nos admoesta, Pai. O Senhor fala conosco aquilo que o Senhor tem a falar, porque o Senhor nos ama, Pai. Porque, Deus, se o Senhor não nos amasse, Pai, o Senhor já teria nos largado, Pai. O Senhor já teria nos deixado tomar o nosso caminho, ir para onde nós quisermos ir.
Mas, Deus, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor sofre por nós, Pai, chora conosco, o Senhor, Pai querido, fala conosco ainda, Senhor. E nos dá uma oportunidade, Pai. Nos dá uma oportunidade, Deus, de corrigirmos a nossa rota, Pai. Nos dá uma oportunidade de fazermos diferente, Senhor. Nos dá uma oportunidade, Pai, de colocarmos em prática, Senhor, o chamado que o Senhor nos entregou do Teu reino, Pai. Porque, Deus querido, Pai amado, nós, Pai, que aqui estamos, nós temos introdutores, intercessores, nós temos músicos, nós temos cantores, nós temos professores, Pai. E, Deus querido, por algum motivo, Senhor, isso foi ficando pelo caminho, Senhor. Mas, Pai querido, em 2025, Pai, nós queremos voltar a ser aquilo que nós somos, Senhor. Nós queremos voltar a ser aquilo que o reino do céu entregou para nós, Pai, como dom, como chamado, como propósito de vida. Porque, Deus querido, Pai amado, o Senhor, quando nos chamou, não foi à toa, Pai. Deus querido, eis aqui um povo que chama pelo Teu nome, Pai. Eis aqui um povo que o Senhor chama pelo nome, Pai. E que está nessa tarde na sua casa, Deus, ouvindo da Tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero consagrar a Ti esse pão, Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, Pai, esse pão que significa Teu corpo moído na cruz do Calvário, que Ele possa cumprir o Seu papel de me sustentar e me suprir, Senhor. Suprir, Pai, a minha fé, Pai. Sustentar a minha salvação, Senhor. Deus querido, perdoar os nossos pecados, Pai. Teu corpo moído na cruz do Calvário, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, trabalha nas nossas vidas, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, Senhor. E nos dá uma nova chance, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Poder participar do pão. Eis aqui, Senhor, o cálice, Pai. O cálice da nova aliança, Senhor. O cálice de tudo se fazer novo, Pai. E, Deus querido, nós deixamos para trás, Pai, tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer em 2024 e fazemos uma nova aliança para 2025 diante de Ti, pedindo da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder, Pai, para que nós possamos honrar o compromisso do eis-me aqui que nós fizemos contigo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que esse cálice, Senhor, que representa o Teu sangue da nova aliança, refaça, Senhor, a aliança que nós temos contigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Senhor, refaz o que se perdeu, Pai. Costura, Pai, de volta aquilo que foi rasgado, Pai. E em nome de Jesus, reestabelece a Tua aliança conosco, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus, poder participar do cálice, dando glória ao nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia.